Como esta oração de libertação faz Deus quebrar toda maldição e feitiçaria da sua casa. Há casas que parecem silenciosas, mas dentro delas grita uma guerra que ninguém vê. Há famílias que sorriem para as fotos, mas choram quando as portas se fecham. Há lares onde tudo parece estar em ordem, mas o ar é pesado, o sono é leve e o coração vive inquieto. Você já sentiu isso? Como se algo invisível rondasse os cômodos, sem explicação. De repente, discussões surgem do nada, objetos quebram, o dinheiro some e a paz desaparece. O que antes era amor se transforma em frieza. O que era união vira distância. E o que parecia bênção começa a desmoronar. Muitos chamam isso de azar. Outros dizem que é coincidência. Mas quem tem olhos espirituais entende. Há uma batalha acontecendo dentro de muitos lares. Uma luta que não se vence com força humana, mas com oração, com fé e com o poder do nome de Jesus Cristo. O inimigo sabe que quando uma casa está unida e consagrada a Deus, ele perde território. Por isso, ele tenta infiltrar-se em pequenas brechas, na raiva, na inveja, nas palavras ditas sem pensar, nos objetos que carregam más intenções e até nos pensamentos que roubam a paz. Quantas vezes você sentiu que algo te oprimia sem motivo? Que um peso te acompanhava ao entrar em casa? Quantas noites você perdeu o sono sentindo uma inquietação que não sabia explicar? Há quem tenha medo de voltar para o próprio lar, porque o ambiente parece frio, tenso, estranho. Mas hoje Deus te trouxe aqui por um propósito, para quebrar toda maldição, desfazer toda feitiçaria e restaurar a presença divina dentro da sua casa. Nada é por acaso quando o Espírito Santo chama. E se você está ouvindo esta mensagem agora, é porque Deus decidiu agir. O que estava escondido será revelado. O que era maldição será transformado em bênção. O que antes te oprimia vai cair por terra. Porque quando o Senhor entra em um lar, o mal não tem escolha. Ele precisa sair. Não importa se essa batalha começou há anos ou se algo recente abalou a sua paz. Hoje, a presença de Deus vai atravessar cada parede, tocar cada ambiente e purificar o ar que você respira. O que os olhos não veem, o Espírito de Deus enxerga. E é nesse poder que você vai orar. Prepare o seu coração. Este é o momento em que as cadeias espirituais começam a se romper, onde o peso desaparece e a luz volta a habitar o seu lar. Fale com Deus agora e diga: Senhor, eu te convido a entrar na minha casa. A oração que você vai fazer hoje não é uma simples prece, é uma arma espiritual que vai mudar tudo ao seu redor. Hoje você vai ver o poder de Deus quebrar toda a maldição e desfazer toda a feitiçaria que tentava destruir a sua paz. Como a escuridão entra em um lar. Muitos acreditam que a escuridão chega de repente, como um vento frio que atravessa as janelas da alma, mas ela raramente entra pela porta da frente. A presença do mal é sutil, silenciosa e paciente. Ela observa o comportamento, os hábitos, as palavras que pronunciamos sem pensar. Às vezes basta um momento de ira, uma mágoa guardada, uma inveja recebida, uma lembrança amarga que alimentamos em segredo. É nesses detalhes, aparentemente inofensivos, que o inimigo encontra brechas para se instalar. Ele não precisa de convites diretos, apenas de descuido espiritual. Ele se alimenta do esquecimento da oração, da ausência da fé, do coração que vai se acostumando a viver distante da presença de Deus. Há casas que, por fora, parecem perfeitas. Tudo está em ordem, os móveis brilhando, o riso ecoando em dias de festa. Mas espiritualmente há um silêncio denso. O ar é pesado, o descanso é raro, as discussões surgem sem motivo e um cansaço inexplicável paira sobre todos. A Bíblia fala sobre isso, sobre a luta invisível que não se trava contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Essa guerra não se ouve com os ouvidos, nem se vê com os olhos humanos, mas se sente no coração. É a ausência da paz que denuncia a presença das trevas. O inimigo é astuto. Ele não chega gritando, ele sussurra. Ele planta dúvidas, instiga ciúmes, desperta ressentimentos e usa aquilo que é terreno
para abrir portais espirituais. Um olhar de desprezo, uma palavra impensada, um objeto trazido com más intenções, um gesto de incredulidade, tudo isso pode se tornar uma porta entreaberta. Quando a oração deixa de ser prioridade e o lar se torna apenas um espaço físico, o ambiente se enfraquece espiritualmente. A casa que não é consagrada se torna vulnerável e o inimigo usa essa brecha para transformar o lar em campo de batalha. Mas há algo que o inferno teme profundamente: uma família que ora unida. Quando um lar se ajoelha, o mal recua. Quando uma mãe intercede, o inferno silencia. Quando um pai unge o seu lar e proclama o nome de Jesus, as trevas perdem o direito de permanecer. Por isso, o inimigo luta tanto para destruir a comunhão. Ele sabe que onde há unidade e fé, há autoridade espiritual. Ele sabe que onde há amor e perdão, há muralhas de luz que nenhuma maldição pode atravessar. O problema é que muitos não percebem quando a escuridão começa a se aproximar. Ela vem em pequenas doses. Primeiro, a oração que se torna rara. Depois, o tempo com Deus que é substituído por distrações. O culto doméstico é esquecido, a Bíblia fica fechada e o Espírito Santo vai sendo deixado do lado de fora. E pouco a pouco, a atmosfera muda. As conversas se tornam tensas, o afeto se esfria, os sonhos parecem distantes. E o lar que antes era um refúgio se transforma em um lugar de inquietação. Mas Deus nunca abandona uma casa que ainda o busca. Mesmo que tudo pareça perdido, Ele continua batendo a porta. Ele espera o momento em que alguém se levante em oração e diga: Senhor, entra de novo na minha casa. Porque onde o nome de Jesus é invocado com fé, nenhuma força contrária pode permanecer. Nenhuma maldição é eterna diante da autoridade daquele que venceu a cruz. E mesmo que o inimigo tenha lançado setas, palavras de destruição, feitiçarias ou maldições, nada pode resistir à presença daquele que é a luz do mundo. A libertação começa quando o discernimento chega. Quando você entende que o que parecia coincidência era batalha espiritual, que as dores repetidas, as doenças sem explicação, as brigas constantes, não são apenas fatos isolados, mas reflexos de uma guerra invisível que precisa ser vencida no altar da oração. O Espírito Santo hoje quer abrir os seus olhos. Ele quer te mostrar que há algo maior acontecendo e que você não está sozinho nessa luta. Deus te trouxe até aqui para te mostrar que é hora de fechar as brechas. É hora de retirar da sua casa tudo o que não exala a presença dele. É hora de quebrar os laços com o passado, renunciar o medo, cancelar palavras contrárias e convidar a luz divina para habitar novamente o seu lar. A escuridão não resiste à luz, e a luz não pede licença para entrar. Ela invade, transforma, cura e restaura. Hoje, Deus quer te ensinar a lutar não com as tuas forças, mas com a força do Espírito. Quer te mostrar que o teu lar é território santo e que toda maldição que um dia tentou se levantar contra ele cairá por terra. A partir do momento em que você se coloca diante de Deus, toda influência maligna perde o poder. Nenhum feitiço, nenhuma palavra maldita, nenhuma energia contrária poderá permanecer. A presença de Deus é o antídoto contra toda sombra. Quando ela entra, o mal desaparece. Quando ela fala, o caos se cala. E é isso que está prestes a acontecer. Porque Deus não te trouxe até esta oração por acaso. Ele quer restaurar a paz da tua casa, reacender o amor, trazer harmonia onde havia conflito e transformar o teu lar em morada do Espírito Santo. Prepare-se, o discernimento já começou, e com ele vem a libertação, quando Deus intervém. Há momentos em que tudo parece desabar. As forças acabam, as palavras somem e o coração se cala diante de tanta luta. É nesse ponto que muitos acreditam que Deus se afastou, quando na verdade é aí que ele mais se aproxima. É nesse silêncio, onde o desespero tenta se instalar, que o Senhor começa a agir de forma invisível, derrubando muralhas que o olho humano não vê. Quando Deus intervém, o natural se dobra diante do sobrenatural.
Ele não precisa de autorização para mudar o que o inimigo construiu. Quando a sua presença chega, o mal precisa se retirar. As correntes se rompem e o ar da casa volta a respirar paz. Há lares que estavam espiritualmente mortos e, num instante de oração, voltaram a viver. Um simples clamor pode virar uma guerra vencida no céu. Deus não precisa de muito tempo para agir. Ele precisa apenas de um coração que o chame com sinceridade. O que parecia definitivo começa a se desfazer. As maldições que o inimigo lançou começam a se quebrar uma a uma. O peso que antes oprimia começa a sair. E tudo isso acontece sem barulho, sem espetáculo, apenas com a presença do Espírito Santo que invade o ambiente como um vento suave, trazendo calma, consolo e poder. Imagine um lar em que a família não dormia em paz há meses. As discussões eram constantes, o dinheiro sumia, as portas se fechavam e a sensação de fracasso era diária. Um dia, em meio ao desespero, alguém resolveu orar. Não foi uma oração longa nem perfeita. Foi uma oração com lágrimas, com o coração rasgado. E naquele momento o céu ouviu. A atmosfera espiritual começou a mudar. As vozes do conflito se calaram. O peso que antes oprimia se dissipou e o ambiente se encheu de uma paz indescritível. Isso é o que acontece quando Deus intervém. Ele não apenas resolve o problema, ele transforma o ambiente. Deus não chega atrasado. Ele chega no momento em que a fé é acionada. Muitas vezes, ele permite que as circunstâncias cheguem ao limite apenas para que a sua glória se manifeste de forma inquestionável. Quando o homem não pode mais, Deus começa. Quando a força humana termina, o poder divino entra em ação. O mesmo Deus que libertou o povo do Egito, que abriu o mar e fez o impossível diante dos olhos humanos, é o mesmo que hoje se move em direção ao seu lar. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Há uma diferença entre pedir e clamar. O pedido vem da boca, o clamor vem das entranhas da alma. Quando um filho de Deus clama, o céu se movimenta, e talvez você esteja orando há muito tempo, esperando respostas e sentindo que nada muda. Mas o que você não vê é que Deus já começou a trabalhar nos bastidores. Enquanto você ora, Ele desmonta as armadilhas. Enquanto você chora, Ele escreve um novo capítulo. Enquanto você espera, Ele prepara o milagre. A libertação não é sempre instantânea aos olhos humanos, mas no mundo espiritual ela já foi decretada. O inimigo pode tentar se esconder, mas não pode resistir à presença de Deus. Onde o Espírito Santo entra, a mentira é revelada, a feitiçaria perde poder. As palavras de maldição são anuladas. O sangue de Cristo fala mais alto do que qualquer palavra lançada contra você. E quando o sangue é invocado, as correntes caem, as maldições se desfazem e a luz divina ocupa o espaço onde antes havia trevas. Deus não se limita a abençoar. Ele reconstrói. Ele ressuscita o que estava morto. Quando Deus intervém, o lar que antes era campo de batalha se torna altar de adoração. O coração que antes carregava rancor passa a transbordar perdão. O medo dá lugar à confiança e a insegurança se transforma em fé inabalável. O inimigo tenta convencer o homem de que não há mais solução, mas Deus sempre tem uma saída. Ele abre caminhos onde não existem, cria pontes sobre abismos e transforma maldições em testemunhos de vitória. A intervenção divina é silenciosa, mas poderosa. Às vezes, ela começa em algo simples, uma oração feita no quarto, uma lágrima derramada no travesseiro, uma palavra dita com fé. E esse gesto, por menor que pareça, abre uma brecha para o milagre. Porque quando o nome de Jesus é pronunciado com convicção, o inferno inteiro se abala. A autoridade do Filho de Deus não é simbólica, é real, é viva, é ativa. Nenhuma força das trevas pode resistir ao poder do seu nome. Hoje, Deus quer intervir na sua casa. Quer restaurar o que o inimigo tentou destruir. Quer devolver a alegria, reacender o amor, trazer reconciliação onde havia divisão. Ele quer soprar sobre o seu lar o mesmo fôlego de vida que soprou sobre o vale de ossos secos. Aquilo que estava fragmentado será refeito.
O ambiente que antes oprimia será purificado, porque o poder de Deus não apenas visita, ele permanece. E quando ele permanece, a maldição perde voz, o feitiço perde direção e o medo perde domínio. O Senhor está entrando em sua casa agora, e tudo o que é contrário à sua vontade será desfeito. A mão dele está se movendo, a luz está atravessando as sombras, e a presença divina está tomando o lugar que lhe pertence. É nesse poder que você vai orar. É nessa autoridade que você vai se levantar. Porque Deus já começou a agir. Quando a luz entra e o milagre acontece. Há um instante em que tudo muda. Um momento em que a atmosfera se transforma, o peso desaparece e a paz volta a respirar dentro da casa. É o momento em que a luz de Deus entra. Não é uma luz comum, não é como a claridade do sol que ilumina por fora. É uma luz que vem de dentro, que toca o espírito, que purifica a alma e desarma o poder das trevas. Quando ela chega, o que era confuso se esclarece, o que estava preso se liberta e o que era maldição se converte em bênção. Essa é a manifestação da presença de Deus, o momento em que o invisível se torna real e o impossível começa a acontecer diante dos olhos. Deus não trabalha com pressa, mas também não chega tarde. Ele observa, prepara, move as peças no tempo certo, e quando o coração se rende, ele age. Quando o homem deixa de tentar resolver sozinho e dobra os joelhos, o céu se abre. O lar que antes era lugar de conflitos se torna espaço de reconciliação. O ambiente que carregava um peso inexplicável se torna leve. A tristeza perde força e a esperança começa a florescer novamente. Esse é o poder da luz divina. Ela não apenas ilumina, ela restaura. Imagine por um instante uma família à beira do colapso. O pai afastado da fé, a mãe cansada, os filhos inquietos. O lar se tornou um campo de tensão. Mas uma noite, cansada de lutar com as próprias forças, aquela mãe decide clamar a Deus. Ela apaga as luzes, se ajoelha, coloca as mãos sobre o chão e diz: Senhor, entra nesta casa. Naquele instante algo muda. O vento que entra pela janela traz uma sensação de paz. As lágrimas descem, mas não são de tristeza, são de alívio. Ela sente que não está mais sozinha. O Espírito Santo preenche aquele lugar e começa uma transformação que nenhuma força humana poderia produzir. É assim que o milagre acontece. Silencioso, mas poderoso. Quando a luz entra, as trevas se dissipam sem precisar de confronto. O mal não argumenta com a presença de Deus, ele apenas foge. As palavras negativas que foram lançadas contra o lar perdem o poder. As orações contrárias são canceladas. As energias pesadas se desmancham. O ambiente espiritual muda porque a presença do Criador se estabelece. E onde Deus habita, o inimigo não pode permanecer. O Espírito Santo não entra em um lar para visitar, ele entra para habitar. Ele transforma os cômodos em santuário, a mesa em altar, as conversas em louvor, e o coração dos que moram ali em morada viva da sua presença. A luz que ele traz não é temporária. É uma luz que se renova cada vez que há oração, cada vez que há fé, cada vez que há perdão. A libertação não é apenas o fim da opressão, é o começo de uma nova história. Deus não apenas remove o mal, ele preenche o vazio que o mal deixou. Onde havia dor, ele coloca consolo. Onde havia divisão, ele planta amor. Onde havia medo, ele derrama coragem. O inimigo sabe que quando a luz de Cristo se acende em um lar, todo o seu poder é destruído. É por isso que ele tenta, de todas as formas, impedir o avanço da fé. Mas uma vez que a luz entra, não há escuridão que resista. O milagre começa quando a fé é ativada. Quando você acredita de verdade que Deus pode transformar o seu lar, ele começa a mover os céus a seu favor. As promessas que pareciam esquecidas começam a se cumprir. As portas que estavam trancadas há anos começam a se abrir. Aquilo que o inimigo usou para te oprimir, Deus transforma em instrumento de vitória. Ele faz com que cada lágrima que caiu se torne semente de restauração.
Ele pega os pedaços que estavam quebrados e os refaz com um propósito ainda maior. Há lares que estavam cobertos por maldições antigas, palavras lançadas, invejas, feitiçarias, mas quando o nome de Jesus é proclamado, tudo isso é desfeito. Não há feitiço que resista à cruz. Não há palavra maldita que supere o sangue derramado no Calvário. O sangue de Cristo tem poder para purificar, para libertar e para restaurar. Quando essa luz espiritual toca a casa, os cantos mais sombrios são revelados e limpos, os corações endurecidos se quebrantam e a paz que excede todo entendimento se estabelece. Deus não apenas visita, Ele transforma. E quando Ele transforma, nada volta a ser como antes. Aquele lar que antes vivia sob o peso da angústia, agora respira leveza. O medo é substituído por gratidão. O ambiente que antes oprimia agora inspira fé. O inimigo que antes tentava dominar agora está expulso e sem poder. Tudo muda, porque a luz entrou e ficou. Hoje essa luz está pronta para entrar na sua casa também. O mesmo poder que ressuscitou Lázaro, que curou enfermos e libertou cativos, é o mesmo que está se movendo agora em sua direção. Deus quer habitar onde há fé, quer restaurar o que o inimigo tentou destruir, quer devolver a alegria que o medo apagou. Ele não veio apenas para te dar alívio, ele veio para te dar vitória. A luz que entra pela fé nunca mais se apaga. Ela cresce, se renova e protege. E quando ela se estabelece, a escuridão não encontra mais caminho para voltar. Essa é a promessa de Deus. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Hoje, essa luz está sendo acesa sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre tudo o que te pertence. Feche os olhos agora e sinta. O ambiente está mudando. A paz está voltando. Deus está aí. A palavra que quebra as correntes. Há uma força espiritual que ultrapassa o tempo, que corta o invisível e desarma toda obra contrária. Essa força é a palavra de Deus. Quando ela é proclamada com fé, ela se torna espada, escudo e fogo que consome toda maldição. Nada é mais poderoso do que o que sai da boca do Senhor. Foi pela palavra que os céus e a terra foram criados. Foi pela palavra que o vento cessou, que os mortos voltaram à vida, que os demônios fugiram diante do nome de Jesus. E é por essa mesma palavra que o mal que toca a sua casa será desfeito. A Bíblia declara: Eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10:19. Essas palavras não são poesia espiritual, são decretos eternos. Quando Jesus pronunciou essa promessa, ele estava transferindo autoridade. Autoridade para vencer, para resistir, para libertar. Cada vez que você proclama a palavra de Deus sobre sua casa, você estabelece uma cerca de luz que o inimigo não pode atravessar. Há lares que precisam ouvir a palavra sendo dita em voz alta novamente. O inimigo teme um lar onde a Bíblia é aberta, onde os versículos são lidos, onde a voz da fé ecoa pelos cômodos, porque a palavra viva tem poder para alterar atmosferas. Quando ela é declarada, os anjos se movem, as trevas recuam e a presença divina se manifesta. Não há ritual mais poderoso do que o som de um coração que proclama a verdade de Deus com fé. Muitos vivem cercados de orações antigas, rezas vazias ou palavras sem convicção. Mas Deus não responde repetições. Ele responde fé. Quando a palavra é falada com convicção, ela se torna uma chave espiritual. É como abrir uma porta que o inimigo tentou selar. Ela rompe cadeias, cancela pactos, desfaz maldições. O poder não está na voz humana, mas no espírito que se move através dela. Por isso, cada vez que você diz em nome de Jesus, o inferno se cala. É preciso entender que a palavra de Deus não é apenas um livro, mas uma arma viva. Ela corta o mal pela raiz. Quando você declara, nenhuma arma forjada contra mim prosperará, você está ativando uma verdade espiritual. Quando você afirma, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, você está decretando autoridade sobre a escassez. Quando você proclama,
Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Você está lembrando ao inimigo quem realmente governa. O erro de muitos é guardar a palavra apenas na mente. Mas a vitória acontece quando ela é proclamada com a boca. O diabo não teme pensamentos, ele teme declarações. Quando o Filho de Deus se levanta e fala, o mundo espiritual reage, porque o poder está no som da fé. Foi assim que Jesus venceu as tentações no deserto. A cada investida do inimigo ele respondeu, está escrito. E com essas 3 palavras todo o inferno recuou. É assim que você vence também, declarando o que está escrito, trazendo a verdade de Deus para confrontar a mentira do inimigo. A palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Onde ela entra, as sombras se dissipam. Um lar que se alimenta da palavra é um lar protegido. Uma família que medita nas promessas de Deus não é facilmente abalada. As maldições podem tentar se levantar, mas serão sempre anuladas pelo poder que emana da verdade divina. Porque o mal não resiste à presença da palavra viva. Se há algo que o inimigo teme, é um coração cheio da Escritura, porque ele sabe que aquele que conhece a palavra conhece o caráter de Deus. E aquele que conhece o caráter de Deus sabe que ele não falha, não mente e não volta atrás em suas promessas. Quando você declara a palavra, você lembra ao inferno que já existe uma sentença decretada. Jesus venceu. A vitória já foi consumada na cruz, e todo o poder das trevas foi derrotado ali. Por isso, não tema. Abra a Bíblia dentro do seu lar. Ore em voz alta. Pronuncie promessas sobre sua casa. Declare libertação sobre sua família. Diga: nenhuma feitiçaria tem poder contra o sangue do Cordeiro. Diga: meu lar é consagrado a Jesus Cristo. Diga: onde a presença de Deus habita, o inimigo não entra. Essas declarações não são apenas palavras, são decretos espirituais que selam sua casa com o poder divino. A palavra que sai da sua boca, alinhada à vontade de Deus, se torna uma espada de fogo. Ela corta os laços da maldição, destrói as correntes da opressão e limpa o ar do seu lar. Porque o que Deus diz, se cumpre. E quando Ele promete libertação, nada pode impedir. Hoje, o Espírito Santo te chama para usar essa autoridade. Não se cale diante das trevas. Levante-se em fé e declare a palavra de Deus sobre tudo o que pertence a você. A voz que proclama a verdade é a mesma que destrói o engano. E quando a palavra é liberada, o poder de Deus se manifesta. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade é Jesus, e Ele está aqui, vivo, pronto para libertar, restaurar e abençoar. A palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual foi enviada, e hoje ela foi enviada à sua casa. O que antes era maldição será bênção. O que antes oprimia será removido. O que antes parecia perdido será restaurado. Porque a palavra foi liberada, e onde ela entra, o inimigo sai. A declaração profética que consagra o lar. Há momentos em que não basta apenas orar em silêncio. É preciso se levantar e declarar em voz alta aquilo que Deus já determinou no céu. A fé que se cala é fé adormecida, mas a fé que fala é fé que cria. Quando um filho de Deus se posiciona e abre a boca para proclamar o nome de Jesus, o mundo espiritual responde. É nessa hora que as correntes invisíveis começam a se romper, que as portas espirituais se abrem e que o lar se transforma em território sagrado. A autoridade divina não é um sentimento, é uma ação. E o poder da declaração profética é o selo que consagra a casa ao Senhor. Há uma unção liberada quando alguém diz com convicção: este lar pertence a Jesus Cristo. Essas palavras não são apenas uma frase de fé, são um decreto celestial. Elas estabelecem domínio espiritual e marcam o limite que o inimigo não pode ultrapassar. Quando um homem ou uma mulher de fé declara que a casa é consagrada ao Senhor, o mal é notificado de que perdeu o direito de permanecer. Todo o ambiente muda, o ar se torna leve, o peso cai, a paz se manifesta.
Porque onde Jesus é proclamado, o inferno se cala. Muitos não entendem o poder que há em uma declaração. Pensam que a oração precisa ser longa, ou que a libertação depende de gestos e rituais. Mas Deus trabalha com fé, e fé se manifesta em palavras. Foi pela palavra que o universo nasceu, e é pela palavra que o Espírito Santo se move até hoje. Cada vez que você diz em nome de Jesus, algo acontece no invisível. Cada vez que você proclama, aqui só o Espírito de Deus tem autoridade, as trevas se dispersam. Cada vez que você afirma, o sangue de Cristo cobre esta casa, o mal recua e a luz aumenta. Agora imagine o poder de uma casa inteira declarando a mesma fé. Um lar onde todos repetem juntos, com o coração e com a voz, as promessas de Deus. Esta casa pertence ao Senhor. Nenhuma maldição tem poder aqui. Onde Jesus habita, há paz e vida. Quando essas palavras são ditas em uníssono, o ambiente espiritual se alinha com o céu. O Espírito Santo se manifesta e o inimigo não encontra espaço para permanecer. A presença divina começa a ocupar cada canto, purificando, restaurando, consagrando. É importante entender que o inimigo trabalha através do som. Ele se alimenta das palavras negativas que saem das nossas bocas, murmurações, ofensas, medos, reclamações. Por isso, quando a voz do povo de Deus se levanta com palavras de fé, o som da vitória substitui o som da opressão. O ambiente espiritual se inverte. O que antes era domínio das trevas passa a ser território da luz. É nesse momento que o lar deixa de ser apenas um espaço físico e se torna altar. Há poder quando você diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma aliança eterna. Ela fecha as portas para a destruição e abre as janelas para o favor divino. A voz que proclama o senhorio de Cristo se torna instrumento de libertação. Quando você fala, o céu assina. Quando você declara, o Espírito confirma. Porque toda palavra de fé pronunciada em nome de Jesus carrega o peso da autoridade celestial. Você pode não perceber, mas há uma atmosfera espiritual sendo construída a partir daquilo que você fala. Por isso, profetize com fé sobre a sua casa. Diga que ela é refúgio de paz, fonte de vida, morada da presença divina. Declare que nenhuma feitiçaria, inveja, praga ou maldição poderá se firmar ali. E enquanto você declara, imagine o Espírito Santo movendo-se pelos cômodos, tocando as paredes, purificando o ar, expulsando o que é impuro e ungindo cada espaço com a luz do céu. Não é o volume da voz que liberta, é a convicção. Uma única frase dita com fé é capaz de destruir o trabalho de anos das trevas. Uma simples declaração pode mudar o destino espiritual de uma família inteira. Por isso, neste momento, o Espírito Santo te convida a proclamar com coragem: Jesus Cristo é o Senhor da minha casa. Diga com firmeza. Diga acreditando. Diga até que cada parte da sua casa ouça. Quando essa verdade é pronunciada, as portas que estavam trancadas começam a se abrir. As bênçãos que estavam retidas são liberadas. As maldições que foram lançadas perdem força. O que era escuridão se torna luz. O que era confusão se torna harmonia. Porque o som da fé é o som que Deus ouve e honra. A declaração profética é mais do que um gesto espiritual. É uma aliança de proteção. Ela marca o início de uma nova fase, onde o lar passa a ser território do Espírito. É o momento em que você toma posse da promessa. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Essas palavras não são simbólicas, são literais. Quando ditas com fé, elas criam um escudo invisível ao redor da casa. Hoje, a sua voz é a ferramenta de libertação que Deus vai usar. Fale com autoridade. Proclame a santidade de Cristo sobre a sua casa. Declare a vitória que já foi conquistada na cruz. E à medida que você falar, algo sobrenatural vai acontecer. O ambiente vai mudar, o peso vai sair, a paz vai entrar. Porque quando a fé é falada, o céu responde. A libertação não está distante, ela já começou. O poder de Deus
está se manifestando através da sua voz. E quando você profetiza com fé, o inimigo não tem escolha, ele precisa sair. A oração de libertação que rompe toda maldição. Agora é o momento em que o céu se inclina para ouvir o clamor dos que creem. Esta não é uma simples oração, é um decreto espiritual. Quando você ora com fé, o mundo invisível responde. O mal que parecia firme começa a se desmanchar, e as correntes que te cercavam há anos se partem diante da autoridade do nome de Jesus Cristo. Ore comigo e permita que cada palavra toque o fundo da sua alma. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste instante eu me coloco diante de Ti com o coração aberto e a alma rendida. Reconheço que sem a Tua presença, o lar perde a luz e o coração perde a força. Peço que a Tua presença desça agora sobre este lugar, que toda sombra seja expulsa, que todo espírito contrário seja amarrado e lançado para fora. Que o sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz, cubra esta casa do telhado ao chão, das portas aos cantos, dos corações aos pensamentos. Que nenhum espírito de confusão, discórdia, inveja ou feitiçaria tenha poder de permanecer aqui. Em nome de Jesus eu declaro que toda palavra maldita, lançada contra este lar, cai por terra agora. Todo feitiço feito para destruir, todo trabalho erguido para causar divisão, todo laço de maldição que tentou se perpetuar em gerações, é quebrado pelo poder do sangue do Cordeiro. Que o fogo do Espírito Santo consuma todo vestígio de trevas e purifique este ambiente. Que o Senhor estabeleça neste lar o seu domínio e a sua autoridade. Pai, visita cada cômodo, cada canto desta casa. Entra onde os olhos humanos não alcançam. Toca nas paredes, toca no chão, toca nos corações. Onde havia medo, coloca fé. Onde havia rancor, coloca perdão. Onde havia tristeza, derrama alegria. Onde havia maldição, estabelece bênção. Eu clamo para que os teus anjos desçam agora e façam um cerco de luz ao redor deste lar. Que nenhuma força contrária ultrapasse essa proteção divina. Senhor, se alguma porta foi aberta para o mal, por palavras, por atitudes, por objetos ou por enganos, eu te peço que feches agora, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que não vem de ti seja arrancado pela raiz. Que toda a herança espiritual de dor, de enfermidade ou de destruição seja quebrada pela tua autoridade. Que as correntes sejam desfeitas, que as amarras sejam destruídas e que o teu Espírito Santo estabeleça paz permanente neste lugar. Eu declaro que esta casa é consagrada ao Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo habite aqui como dono, guardião e protetor. Que cada pessoa que entrar por esta porta sinta a tua presença e saiba que este é território santo. Eu declaro que os anjos do Senhor estão de guarda e que nenhuma força das trevas tem acesso ou direito sobre este lar. Senhor, libera agora a tua unção de cura sobre cada coração ferido, sobre cada mente oprimida. Remove a ansiedade, o medo e a dúvida. Que o teu amor envolva cada pessoa que habita aqui e que a tua paz, que excede todo o entendimento, reine sobre todos. Em nome de Jesus Cristo, eu cancelo toda obra contrária, toda oração maldita, todo desejo impuro lançado contra esta casa. Eu declaro que o Senhor é o único Deus e que o inimigo não tem poder nem autoridade sobre este lar. Tudo o que foi lançado com intenção de destruir se transforma em testemunho da tua glória. Pai, eu te agradeço porque sei que já estás agindo. Sei que as portas do inferno não prevalecerão contra aqueles que te buscam. Sei que o teu Espírito Santo já se move, trazendo paz, ordem, luz e libertação. Eu te agradeço porque as correntes foram quebradas, as maldições foram anuladas e o inimigo foi derrotado. Agora eu te consagro este lar, que ele seja abrigo da tua presença, lugar de descanso para a alma, refúgio contra toda tempestade. Que o teu nome seja exaltado em cada palavra dita, em cada gesto, em cada oração feita aqui. Senhor, eu te peço, coloca o teu selo sobre esta casa. Marca este lar com a tua presença e que, a partir de hoje, toda pessoa que cruzar esta porta sinta a diferença. Sinta que aqui habita o Deus vivo.
Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que toda maldição foi quebrada, toda feitiçaria foi anulada e toda força maligna foi derrotada. A partir de agora, esta casa pertence exclusivamente ao Senhor. Amém. A paz que retorna ao lar. Quando a oração termina, algo muda no ar. O ambiente que antes parecia pesado agora respira leveza. O silêncio que antes era opressor se torna repouso. A presença de Deus permanece. A paz volta a morar onde antes existia guerra. Essa é a marca de quem foi visitado pelo Espírito Santo. O coração sente uma tranquilidade que o mundo não pode oferecer. O mal recuou, o medo partiu e a presença divina tomou o lugar de tudo o que era confusão. Agora, o lar se torna santuário. Cada parede, cada canto, cada som, tudo carrega a essência do Deus vivo. A paz que vem de Deus não é ausência de problemas, é a certeza de que nenhuma tempestade pode destruir o que ele protege. Ela é o descanso da alma depois da batalha. É o suspiro do espírito que se sabe guardado. O Senhor não apenas libertou a casa, Ele a purificou. O ar se tornou leve, o coração se abriu, e os anjos fazem morada ao redor dos que o temem. Tudo o que o inimigo tentou transformar em ruína, Deus transformou em testemunho. O mal foi derrotado não pela força humana, mas pela presença do Criador. Agora é tempo de manter essa paz. A libertação não é o fim da jornada, é o começo de uma nova caminhada com Deus. A presença dele precisa ser cultivada diariamente, como o fogo que se mantém aceso no altar. A oração deve continuar, a palavra deve permanecer aberta e o coração deve se manter sensível à voz do Espírito. Porque onde há oração constante, há muralha de luz. Onde há adoração, há refúgio. Onde há perdão, há cura. Deus quer que o seu lar seja mais do que um lugar físico. Ele quer transformá-lo em um ambiente espiritual onde sua glória habita. Que a sala seja lugar de comunhão, que o quarto seja lugar de descanso e entrega, que a cozinha seja lugar de gratidão e que o som da adoração ecoe em cada cômodo. O lar consagrado não se torna apenas protegido, mas também fonte de bênção. Dele emanam luz e fé que tocam todos que se aproximam. A paz que Deus coloca em uma casa não pode ser tirada por inveja, feitiço ou maldição. Ela é escudo, é unção, é promessa. A Bíblia diz que o Senhor dá aos seus enquanto dormem. Isso significa que mesmo quando você descansa, Ele vela. Mesmo quando você não vê, Ele guarda. Mesmo quando você não fala, Ele ouve. É essa presença constante que transforma um lar comum em território sagrado. A partir de agora, o inimigo não encontrará brecha, porque o Espírito Santo habita aqui. E onde ele está, não há espaço para medo, rancor ou destruição. A paz foi restaurada e deve ser alimentada com gratidão. A cada amanhecer, agradeça a Deus por mais um dia em que o seu amor protegeu o lar. A cada noite, ore e entregue tudo novamente a Ele. Porque a paz é uma presença, não uma sensação, e essa presença se chama Jesus. Lembre-se, a libertação que Deus trouxe hoje é permanente, mas precisa ser honrada. Evite o que abre brechas, renuncie o que contamina, escolha o que edifica. A luz que habita sua casa precisa brilhar também nas suas atitudes, nas suas palavras, no seu amor pelos que vivem com você. Assim, a proteção se torna sólida e o inimigo não encontrará caminho para voltar. Agora o lar é dele, e tudo o que é dele é guardado, sustentado e abençoado. Respire fundo e sinta. A presença de Deus está aí. Ela não veio para visitar, veio para ficar. O próximo passo da fé. A libertação aconteceu, mas Deus não quer que você pare aqui. Ele quer te conduzir a um novo nível de comunhão, de autoridade e de intimidade com o Espírito Santo. Quando uma casa é libertada, ela precisa ser alimentada espiritualmente para que o vazio deixado pelo mal seja completamente preenchido pela presença de Deus. A vitória de hoje é o alicerce da nova vida que começa agora. É tempo de consolidar a paz, fortalecer a fé
e viver debaixo de um propósito maior. Muitos, depois da libertação, voltam à rotina e esquecem o essencial: manter o altar aceso. Mas o fogo que Deus acendeu no seu lar não pode se apagar. Ele precisa ser alimentado todos os dias com oração, louvor e obediência. É isso que sustenta o milagre. A oração de hoje destruiu as correntes do inimigo, mas a oração de amanhã será o muro de proteção ao redor da sua casa. Deus te chama para caminhar com Ele, não apenas para buscá-lo em tempos de guerra. Agora é o momento de reconstruir a vida sobre a rocha. Ore em família, leia a palavra com os seus e mantenha o ambiente espiritual limpo. Guarde o que entra e o que sai do seu lar, não apenas no físico, mas no espiritual. A música, as palavras, as atitudes, tudo isso forma o ambiente onde o Espírito Santo habita. O inimigo só volta onde há espaço. Por isso, preencha todos os espaços com a presença de Deus. Que a sua casa se torne um altar permanente, um local onde a fé não é apenas falada, mas vivida. Há algo que o Senhor quer que você entenda. A libertação não é um evento, é um processo contínuo de crescimento e santificação. Deus não apenas libertou o seu lar, Ele te chamou para ser instrumento de libertação na vida de outros. O que aconteceu hoje em sua casa é o começo de uma corrente de bênção que pode alcançar muitas outras famílias. Compartilhe esta oração com quem precisa. Seja um canal de luz, um portador da paz que Deus derramou sobre você. O Senhor quer te usar como testemunho vivo. As lutas que você enfrentou não foram em vão. Elas te prepararam para ser voz de consolo, intercessor, mensageiro da esperança. Cada lágrima que você derramou será transformada em palavra de cura para alguém. Cada ferida será cicatriz que glorifica o poder de Deus. O mal tentou destruir o seu lar, mas agora o seu lar se tornará fonte de restauração para outros. E enquanto você caminha, lembre-se, a vitória precisa ser protegida. Guarde o seu coração, repreenda todo pensamento negativo. Não permita que a dúvida volte a ocupar o espaço que agora pertence à fé. Quando o inimigo tentar se aproximar, lembre-se do que Deus fez aqui hoje. Ele te libertou, te restaurou e te selou com o seu Espírito. E tudo o que é selado por Deus é intocável. No próximo vídeo, você vai aprender como fortalecer ainda mais o escudo espiritual sobre sua casa, como blindar o seu lar com a armadura de Deus e permanecer inabalável diante de qualquer ataque. Porque a batalha pode tentar voltar, mas agora você está preparado. Antes de sair deste momento, ore uma última vez e diga: Senhor, que a Tua presença permaneça em mim e no meu lar todos os dias da minha vida. Que o Teu Espírito habite aqui e que o inimigo nunca mais encontre lugar. Deixe que essa verdade se firme em seu coração. A libertação aconteceu, a presença de Deus ficou e a nova história começou. Agora viva sob a paz que Ele te deu e nunca mais se esqueça. O lar onde Deus reina é invencível.